Universo Livros. Livro, Quem Pensa Enriquece, Os 13 Passos em Direção à Riqueza. Autor, Napoleon Hill. Título original, Think and Grow Rich, 1937. Tradução, Eduardo Pereira, 2015. Sobre o autor. Napoleon Hill foi um escritor norte-americano na área do desenvolvimento pessoal e motivacional. Ele foi um dos primeiros produtores desse gênero moderno da literatura. Ele é considerado um dos maiores escritores de sucesso nesta área. Sua obra mais famosa, Think and Grow Rich, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Napoleon nasceu em uma pequena casa de apenas um quarto, próximo à cidade de Apalaches, no sudoeste da Virgínia. A mãe de Hill morreu quando ele tinha apenas 9 anos, e seu pai casou novamente 2 anos mais tarde. Quando Hill tinha 13 anos, começou a escrever como repórter para os jornais locais na região do condado de Wise County, Virgínia. Ele mais tarde usou o seu salário para entrar na faculdade de Direito, mas logo teve que abandoná-la devido a razões financeiras. Em 1908, Hill começou um trabalho como repórter para um jornal, que exigiu que ele escrevesse uma série de artigos sobre homens famosos e bem-sucedidos. O ponto de virada da vida de Hill surgiu quando ele teve que entrevistar o industrial e filantropo Andrew Carnegie, que na época, era um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Carnegie compartilhou com Hill os segredos de seu sucesso e acreditava que ele poderia ser descrito em uma fórmula simples, que qualquer um que a entendesse, alcançasse o sucesso. Durante a entrevista, Carnegie ficou admirado com Hill e perguntou se ele estaria interessado em assumir a tarefa de reunir as informações, e que entrevistasse e analisasse mais de 500 homens e mulheres bem-sucedidos, a fim de descobrir e publicar esta fórmula para o sucesso. Hill concordou com a tarefa. Carnegie começou a apresentar Hill para muitas pessoas influentes e poderosas que ele jamais iria, sozinho, ser capaz de entrevistar e conhecer com a mesma receptividade. Muitos deles endossaram a publicação do seu primeiro livro, The Law of Success. Entre alguns desses nomes se incluem Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller, E.M. Statker, Harvey Samuel Firestone, F. W. Woolworth, William Wrigley Jr., Daniel Philwright, Edward W. Buck, William H. Taft, Cyrus H. Curtis, Luther Burbank e muitos outros. Mais tarde, Hill se tornou conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. Como resultado do estudo de Hill, a filosofia do sucesso foi oferecida como uma fórmula, que teve uma repercussão meteórica descrita no livro The Law of Success, in 16 Lessons, A Lei do Triunfo, que foi publicado em 1928. Napoleon Hill acreditava que a liberdade, a democracia e a harmonia foram os elementos que contribuíram para a sua filosofia e a fundamentação de seu sucesso. Ele também acreditava que as emoções indesejáveis, tais como o medo e o egoísmo, eram a fonte do fracasso e impedimento para o sucesso. De acordo com Hill, o segredo para o sucesso é a regra de ouro, que só quando se trabalha harmoniosamente e em cooperação com os outros, assim criando valor e benefício para eles, é que alguém pode criar uma realização sustentável para si mesmo. Hill também apresentou a proposta de um grande propósito definido como desafio aos seus leitores, a fim de fazê-los se perguntarem, em o que eu realmente acredito. De acordo com Hill, 98% das pessoas têm pouca ou nenhuma crença realmente firme, e constatou que isto por si só, é motivo suficiente para afastar o sucesso verdadeiro de qualquer pessoa. Um forte conhecimento e a crença verdadeira em um propósito definido, são requisitos imprescindíveis no caminho do sucesso e da realização pessoal. De 1952 a 1962, Napoleon Hill continuou a ensinar a sua filosofia de realização pessoal, e em 1960 ele foi coautor de um livro com W. Clement Stone, intitulado O Sucesso através de uma Atitude Mental Positiva.
Napoleon Hill foi também um editor da Success Magazine, que é publicada até hoje. O trabalho de Hill foi analisar o poder das crenças pessoais e o papel que elas desempenham para o sucesso pessoal. Tudo o que a mente humana puder conceber e acreditar, ela pode realizar. Esta é uma das frases mais marcantes de Hill. Como uma realização realmente acontece, e como criar uma fórmula para colocar o sucesso ao alcance da pessoa média, foram os pontos focais dos livros de Hill. Os livros de Napoleon Hill venderam milhões de cópias ao longo dos anos, mesmo depois de sua morte em 1970. Em seus livros, Hill tratou de diversos assuntos polêmicos como racismo, escravidão, opressão, fracasso, revolução, guerra e pobreza. Ainda hoje os professores da filosofia do sucesso usam as fórmulas e pesquisas de Hill para expandir o conhecimento de seus alunos para o desenvolvimento pessoal. Hill afirmou que é uma responsabilidade pessoal de cada ser humano perseverar e ter sucesso na vida, apesar de todos os obstáculos encontrados. Prefácio do autor. Em cada capítulo deste livro, eu menciono o segredo de ganhar dinheiro que trouxe fortunas para mais de 500 homens excessivamente ricos, dos quais analisei cuidadosamente por um longo período de anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie, há mais de um quarto de século atrás. O adorável e sagaz velho escocês, descuidadamente o impregnou em minha mente, quando eu era apenas um garoto. Então ele se sentou em sua cadeira, e com um brilho alegre em seus olhos ele me observava cuidadosamente, para ver se eu tinha inteligência suficiente para entender o significado completo do que ele havia dito para mim. Quando ele viu que eu tinha captado a ideia, ele perguntou se eu estaria disposto a passar 20 anos ou mais, me preparando para revelá-lo para o mundo, para homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam passar a vida inteira no fracasso. Eu disse a ele que eu o faria, e com a cooperação do Sr. Carnegie, eu mantive minha promessa. Este livro contém o segredo que tem sido colocado em prática e testado por milhares de pessoas, em quase todas as esferas da vida. Foi ideia do Sr. Carnegie, colocar a fórmula mágica, que lhe deu uma estupenda fortuna, ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como os homens fazem dinheiro, e era sua esperança que eu pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula, através da experiência de homens e mulheres em cada campo de atuação. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades, e expressava a opinião que, se fosse corretamente ensinada, iria então revolucionar todo o sistema educacional, e que o tempo gasto na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Sua experiência com Charles M. Schwab, e outros jovens como ele, convenceu o Sr. Carnegie que muito daquilo que é ensinado nas escolas não tem qualquer valor em relação ao negócio de ganhar dinheiro ou acumular riquezas na vida. Ele tinha chegado a esta decisão, porque ele mantinha em seu negócio vários jovens, muitos deles com baixa escolaridade, mas que, treinados no uso desta fórmula, desenvolveram uma rara capacidade de liderança. Mais do que isso, seu treinamento fez fortunas para cada um daqueles que seguiram suas instruções. No capítulo sobre a fé, você vai ler a incrível história da gigante organização United States Steel Corporation, como foi concebida e dirigida por um dos jovens através do qual o Sr. Carnegie provou que a fórmula dele poderia funcionar para todos os que estivessem prontos para recebê-la. Esta aplicação específica do segredo, por aquele jovem homem, Charles M. Schwab, fez-lhe uma enorme fortuna em dinheiro e oportunidades. Grosseiramente falando, esta aplicação específica da fórmula rendeu 600 milhões de dólares na época. Esses fatos, e eles são fatos conhecidos para quase todo mundo que conhecia o Sr. Carnegie, lhe dará uma boa ideia do que a leitura deste livro pode trazer para você, desde que você saiba o que é que você quer. Antes de ser avaliado durante mais de 20 anos de pesquisas e testes práticos, o segredo foi passado para milhares de homens e mulheres que o usaram para seu benefício pessoal, conforme o Sr. Carnegie afirmava.
Alguns fizeram fortunas com isso. Outros ousaram com sucesso em criar harmonia em suas casas. Um clérigo usou tão efetivamente que isso trouxe-lhe uma renda superior a $75.000 por ano. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. O negócio voltou à vida e fez uma fortuna para seus proprietários. Ainda está prosperando, embora o Sr. Nash já tenha falecido. A experiência foi tão única que jornais e revistas lhe atribuíram mais de $1 milhão em publicidade laudatória. O segredo foi passado para Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para ele, tão pronto que ele desistiu de sua profissão para estudar direito. Ele conseguiu. Essa história também será contada adiante. Eu falei do segredo a Jennings Randolph, no dia em que ele se formou na faculdade, e ele usou com tanto sucesso, que agora está cumprindo seu terceiro mandato como membro do Congresso, com uma excelente oportunidade para continuar a usá-lo até chegar à Casa Branca. Enquanto trabalhava como gerente de publicidade da LaSalle Extension University, quando ela era pouco mais que um nome, tive o privilégio de ver J. G. Chaplin, presidente da universidade, usar a fórmula tão eficazmente que ele fez da LaSalle, uma das escolas de maior renome do país. O segredo a que me refiro foi mencionado não menos do que uma centena de vezes, ao longo deste livro. Não foi diretamente nomeado, pois parece funcionar com mais sucesso quando é meramente mencionado e deixado à vista, para aqueles que estão prontos e procurando por ele, possam captá-lo. É por isso que o Sr. Carnegie o lançou a mim tão discretamente, sem dar-me o seu nome específico. Se você está pronto para colocá-lo em uso, você reconhecerá este segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Eu gostaria de poder ter o privilégio de lhe dizer como você poderá reconhecê-lo, mas isso iria privá-lo de grande parte do benefício que você terá ao fazer a descoberta a seu próprio modo. Enquanto este livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava terminando o último ano da faculdade, pegou o manuscrito do capítulo 2, o leu e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão eficazmente que ele foi contratado diretamente para uma posição de alta responsabilidade por um salário inicial bem acima da média que os homens geralmente ganham. Sua história é brevemente descrita no capítulo 2. Quando você ler o livro, talvez você se desfaça de qualquer sentimento que você possa ter tido no início da leitura, de que ela prometerá muito. E também, se você já se sentiu desencorajado, se você já teve dificuldades para superar algo que lhe arrancou a alma, se você já tentou e fracassou, se você já foi prejudicado pela doença ou aflição física, esta história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie, podem lhe ser a prova de um oásis no deserto, da esperança perdida, pela qual você tanto tem procurado. Este segredo foi usado extensivamente pelo presidente Woodrow Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi passado a cada soldado que lutou na guerra, foi cuidadosamente embutido em seus treinamentos antes de irem para o fronte. O presidente Wilson me revelou que foi um forte fator ao arrecadar os fundos necessários para a guerra. Mais de 20 anos atrás, Juan Manuel Elcoezon, o então comissário residente das Ilhas das Filipinas, foi inspirado pelo segredo para ganhar a liberdade para seu povo. Ele conseguiu a liberdade para as Filipinas e foi o primeiro presidente do Estado Livre. Uma coisa peculiar sobre esse segredo é que aqueles que uma vez o percebem e o usam, acabam sendo literalmente varridos para o sucesso, e com um pouco mais de esforço, eles nunca mais se submetem novamente ao fracasso. Se você duvida disso, estude os nomes daqueles que o usaram, onde quer que tenham sido mencionados, verifique suas histórias por si mesmo e você ficará convencido. Não procure conseguir algo por nada. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora seu preço é muito menor do que o seu valor. Ele não pode ser obtido por aqueles que não estão intencionalmente procurando por ele, por preço algum.
Ele não pode ser dado, ele não pode ser comprado pelo dinheiro, pelo fato dele vir em duas partes. Uma parte já está em posse daqueles que estão prontos para ele. O segredo serve igualmente bem a todos os que estão prontos para ele. Educação não tem nada a ver com ele. Muito antes do meu nascimento, o segredo tinha encontrado o seu caminho em posse de Thomas Edison. Ele usou-o tão inteligentemente, que ele se tornou o maior inventor de todos os tempos, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado para um sócio do Sr. Edison. Ele usou tão efetivamente que, embora ele ganhasse apenas $12.000 por ano, ele acumulou uma fortuna tão grande, que se aposentou de seu negócio enquanto ainda jovem e ativo. Você encontrará sua história no início do primeiro capítulo. Isso deve convencê-lo que as riquezas não estão fora de seu alcance, que você ainda pode ser o que você deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser obtidos por todos os que estão prontos e determinados a ter estas bênçãos. Como eu sei dessas coisas? Você deve ter a resposta antes de terminar este livro. Você pode encontrá-la desde o primeiro capítulo, até a última página. Enquanto eu realizava a tarefa de 20 anos de pesquisa, que eu tinha aceitado a pedido do Sr. Carnegie, analisei centenas de homens conhecidos, muitos dos quais admitiram que eles tinham acumulado suas vastas fortunas com a ajuda do segredo de Carnegie. Entre estes homens se encontravam Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, James J. Hill, George S. Parker, e M. Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. Curtis, George E. Eastman, Charles M. Schwab, Harris F. Williams, Dr. Frank Gonsalves, Daniel Villard, King Gillette, Ralph A. Wilkes, Juiz Daniel T. Wright, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, F. W. Woolworth, Coronel Robert A. Dollar, Edward A. Fileni, Edwin C. Barnes, Arthur Nash, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Albert Hubbard, Wilbur Wright, William Jennings Bryan, Dr. David Starr Jordan, J. Olding Armour, Arthur Brisbane. Estes nomes representam apenas uma pequena fração das centenas de americanos conhecidos, cujas realizações financeiras ou não, provam que quem entender e aplicar o segredo de Carnegie, atingirá altos postos na vida. Nunca conheci alguém que foi inspirado a usar o segredo, que não alcançou sucesso notável em seu ramo de atuação. Nunca conheci qualquer pessoa que se distinguisse, ou acumulasse verdadeiras riquezas, sem estar de posse do segredo. Destes dois fatos eu cheguei à conclusão que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação, do que qualquer outra coisa que se recebe através do que é popularmente conhecido como educação. O que é educação, afinal? Isso foi respondido em pormenores. No que se diz respeito à escolaridade, muitos destes homens que citei, a tinham muito pouco. John Wanamaker me disse uma vez que a pouca escolaridade que teve, ele adquiriu em grande parte no meio de sua jornada. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos à faculdade. Não estou tentando minimizar o valor da escolaridade, mas estou tentando expressar minha crença sincera de que aqueles que dominarem e aplicarem o segredo, vão atingir altos postos, acumular riquezas e negociar com a vida em seus próprios termos, mesmo que sua escolaridade tenha sido escassa. Em algum momento, à medida em que você lê, o segredo a que me refiro vai saltar da página e se colocará ousadamente diante de você, se você estiver pronto para ele. Quando ele aparecer, você irá reconhecê-lo. Se você receber o sinal, seja no primeiro ou no último capítulo, pare por um momento, quando ele se apresentar, e faça um brinde. Esse momento marcará o mais importante ponto de virada da sua vida. Agora, passaremos para a introdução,
para uma história de um grande amigo meu, que generosamente reconheceu ter visto este misterioso sinal, e cujas realizações de negócios são evidências suficientes de que ele o brindou alegremente. Enquanto você lê a história dele e dos outros, lembre-se que eles tiveram que lidar com os problemas decorrentes da vida, assim como todos os homens comuns. Passaram por todos os problemas provenientes de um esforço para ganhar a vida, para encontrar esperança, coragem, contentamento e paz de espírito, para acumular riquezas e desfrutar da liberdade de corpo e espírito. Lembre-se, também, na medida em que você avançar no livro, que ele lida com fatos e não com ficção, sua finalidade é transmitir a grande verdade universal através da qual todos aqueles que estão prontos possam aprendê-la, não apenas o que fazer, mas também como fazer. Além de juntamente receber o estímulo necessário para dar o primeiro passo. Como uma dica final de preparação, antes de começar o primeiro capítulo, poderia eu oferecer uma breve sugestão para lhe fornecer uma pista para ajudá-lo a reconhecer o segredo de Carnegie. É esta: todas as conquistas, todas as riquezas adquiridas, tiveram seu início em uma ideia. Se você estiver pronto para o segredo, você já possui metade dele, portanto, facilmente reconhecerá sua outra metade no momento que ela chegar à sua mente. Napoleon Hill. Bem, aqui encerramos esta parte do livro. Você pode continuar a ouvir mais, no vídeo subsequente. O que você achou deste vídeo livro digital? Se você acha que ele facilitou a leitura do texto, que é mais rápido e prático que uma leitura convencional, que mais livros deveriam ser lançados desta forma, ou que ainda deveria ter um jeito melhor, dê a sua opinião, escreva um comentário, isso será muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, se ele trouxe alguma informação de valor para você, clique no botão de like, assim você estará nos ajudando a patrocinar a divulgação deste conteúdo para outras pessoas. Lembre-se de se inscrever em nosso canal. Assim você será informado quando lançarmos novos vídeos. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo capítulo.